Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você esteja muito bem hoje, feliz demais com Jesus, cheio de saúde e pronto para a gente fazer a nossa leitura do dia. Hoje estamos no nosso dia 138, vamos ler Esdras 3 a 6, amém? Então vamos orar e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças pela tua bondade, misericórdia e graça. Te agradecemos porque mais uma vez nós estamos com saúde, mais uma vez nós estamos tirando aqui um pouquinho do nosso tempo para poder nos deleitarmos na Tua Palavra, aprender e Te conhecer mais, Pai. Que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre nós, nos abençoe nessa leitura, que possamos, acima de tudo, crescer em maturidade, intimidade e aumenta a nossa fome pela Tua presença. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Esdras capítulo 3, a reconstrução do altar é o título aqui na minha versão, e assim diz a palavra do Senhor. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes Zorobabel, filho de Saltiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus, o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã quanto os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com o número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. A reconstrução do templo. Versículo 7. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante de seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Rodavias, e filhos de Renadade, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Capítulo 4. A oposição à obra. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque com vocês
Nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Hadon, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. A oposição dos reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate e Tabel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e nos outros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos: ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates, informamos o rei que os judeus que chegaram a nós, da tua parte, vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para os reis e províncias, um lugar de revoltas desde as épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sobre minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Capítulo 5. A carta de Tatenai a Dário. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus em Judá e Jerusalém, em nome de Deus, em nome do Deus de Israel, que estavam sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua,
filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros. Também perguntamos os nomes dos líderes deles para que registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há mais de anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas, visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do Babilônio, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu o templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse: leve estes utensílios e coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou alicerces no templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Capítulo 6. O decreto de Dário. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Equibatana, na província de Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou. No primeiro ano de seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura, 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem este templo de Deus em seu antigo local.
Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas destes homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste de Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros, para holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar esse decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no empalado, e sua casa transformada num monte de entulho, e que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir este templo em Jerusalém. Eu, Dário, o decretei, que seja plenamente executado. A dedicação do templo, versículo 13. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus, do Deus de Israel, e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e uma oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. No 14º ano do 1º mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado e estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras de seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermentos, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes forças para realizarem a obra da reconstrução do templo do Deus, o Deus de Israel. Amém? Uau, que história bonita! E finalizamos a leitura de hoje. Amanhã a gente se encontra novamente, se Deus permitir, para a gente poder continuar lendo. Já estamos quase chegando na metade. A Bíblia até ela acabar. Amém? Que o Senhor fale poderosamente ao seu coração com essa leitura. Eu te vejo amanhã. Fica com Deus. Um abraço.